estamos de volta com a terceira parte do nosso módulo 6, o módulo de funções inorgânicas, agora com o estudo dos sais, mais uma função importantíssima para nós aqui na Química Geral. E nós vamos começar definindo o que seja um sal. Observe nessa definição. Sais são compostos que sofrem dissociação iônica, portanto são compostos iônicos, porque um composto iônico já tem íons, esses íons serão apenas separados quando em solução aquosa. Então são compostos iônicos que sofrem dissociação iônica, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, ou H3 ou mais, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Ou seja, você vai ver que um sal ele pode ter até um cátion H+, mas ele tem que ter outro cátion diferente do H+. Porque se seu único cátion fosse o H+, ele seria um ácido de arrênios. Você vai ver que um sal também pode ter um ânion hidroxila, o OH-, mas ele tem que ter pelo menos um outro ânion que não seja a hidroxila. Porque se o único ânion que ele tivesse fosse a hidroxila, ele não seria um sal, ele seria uma base de arrênios. Então vamos ver aqui alguns exemplos de sais para você entender. Aqui nós temos o cloreto de cálcio. Veja, o cloreto de cálcio ele vai se dissociar, a carga do cálcio é 2+, a carga do cloreto é 1-. Ele vai produzir 1 mol de cálcio 2+ e 2 mols de Cl-. Como é que eu sei então que o cloreto de cálcio é um sal? Porque ele tem pelo menos um cátion diferente de H+, e ele tem pelo menos um ânion diferente de OH-. Com certeza, o cloreto de cálcio é um sal. Você vai já ver que esse sal pode ser classificado como sendo um sal normal, ok? Esse próximo sal é interessante, o nome dele é carbonato ácido de sódio, também conhecido como bicarbonato de sódio. Esse sal ele tem dois cátions, ó, o Na+ e o H+, e tem um ânion, que é o carbonato. Quando ele se dissocia completamente, ele vai produzir 1 mol de Na+, 1 mol de H+, e 1 mol de sulfato. Continua valendo, ó, 2 cargas positivas, 2 negativas. Por que que o bicarbonato de sódio é um sal? Porque ele tem pelo menos um cátion diferente de H+. Veja que ele tem H+, mas ele tem pelo menos um cátion diferente de H+, e tem pelo menos um ânion diferente de OH-. Então um sal, ele pode ter H+, mas ele tem que ter pelo menos um cátion diferente desse H+. Vocês vão já ver que esse sal, ele é conhecido, por exemplo, como hidrogenossal. É um sal que tem um hidrogênio ionizável. Observe esse outro sal agora. Nós temos o magnésio, que é 2+, a hidroxila, que é 1-, e o nitrato, que é 1-. Esse sal, quando ele se dissociar completamente, vai produzir 1 mol de Mg2+, 1 mol de íon hidróxido e 1 mol de nitrato, que é o NO3-, 2 cargas positivas e 2 negativas. Por que que o nitrato básico de magnésio é um sal? Porque ele tem pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Veja que esse sal tem OH-, ele pode ter OH-, mas ele tem que ter um outro ânion diferente do OH-. Você vai ver que esse sal, ele pode ser chamado de um sal básico ou hidroxissal. Hidroxissal, porque é um sal que tem hidroxila. Hidrogenossal, um sal que tem hidrogênio ionizável. Hidroxissal, um sal que tem hidroxila. E nós temos agora um sal interessante, ó. O cálcio é 2+, o cloreto e o fluoreto 1-. Esse sal se dissocia produzindo um cátion e 2 ânions. E nenhum dos ânions é a hidroxila. Esse sal, você vai já ver, ele é conhecido como sal duplo ou misto. Um sal duplo é um sal que pode ter 2 cátions e nenhum deles é H+.
E ele pode ter 2 ânions e nenhum deles é OH-. Daqui a pouco nós vamos entrar em detalhes nessas classificações dos sais. Aqui eu já estou dando apenas uma ideia geral. O nosso foco aqui é entender a definição de sal. Então esse sal ele tem pelo menos um cátion diferente de H+, e tem pelo menos um ânion diferente de OH-, com certeza é um sal. E esse sal aqui, ó, como tem 2 ânions e nenhum deles é hidroxila, ele é um sal duplo. Veja que esse sal tem 2 ânions, mas um deles é hidroxila. Ele é um hidroxissal. Veja que esse sal tem 2 cátions, mas um deles é H+, ele é um hidrogenossal. Do mesmo jeito que a gente pode ter um sal duplo com 2 ânions, a gente pode ter também um sal duplo com 2 cátions. Vou até colocar aqui para você, para já ter uma ideia mais geral ainda do que o que nós já temos agora. Vou colocar o sódio, o potássio e o sulfato. Esse sal vai se dissociar produzindo o quê? Na+, K+, e SO4 2-. Sempre o total de cargas positivas e negativas tem que ser iguais. Ele vai produzir 1 mol de sódio, do cátion sódio, 1 mol do cátion potássio e 1 mol do ânion sulfato. Isso aqui é um sal também. Por quê? Porque ele tem pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Veja, ele também é um sal duplo. Por que que é um sal duplo? Existem 2 tipos de sais duplos. O sal duplo com 2 ânions, onde nenhum deles é hidroxila, e o sal duplo com 2 cátions, onde nenhum deles é o cátion H+. Então, o sulfato de sódio e potássio, ou sulfato duplo de sódio e potássio, ele é um sal duplo, porque ele tem 2 cátions e nenhum deles é H+. Então, com certeza, você entendeu o que é um sal. Existe o sal normal, o hidrogenossal, o hidroxissal, o sal duplo com 2 ânions, o sal duplo com 2 cátions. Nós vamos já estudar com detalhes essa classificação. Então, sal é um composto iônico que em solução aquosa sofre dissociação iônica e ao se dissociar, ele tem que produzir pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Agora vamos estudar detalhadamente os critérios de classificação dos sais, para depois, numa parte seguinte, nós estudarmos também a nomenclatura dos sais. Vamos em frente.